Olá, tudo bem? Voltamos aí com o nosso programa Vida no Campo. E hoje o programa está especial. Nós vamos falar sobre o método do anjo de plantio. Você já deve ter ouvido falar aí sobre o método do anjo, né? Eu vou compartilhar com vocês onde isso aqui está escrito, né? Para vocês perceber onde está escrito e a gente poder aprender um pouquinho dele, né? Vamos então aqui compartilhar. Fala, né, que quando Ellen White foi lá para a Austrália, ela fez um plantio de acordo com o que o anjo havia orientado ela, né? E aqui está, logo em cima, né, por exemplo, a visão do método do anjo. Em uma certa noite, numa de suas visões, o anjo revelou a Ellen White instruções específicas de como plantar no solo com inúmeras dificuldades. Vamos ver na íntegra, né, a carta que está em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 328. Vamos ler aqui. Luz específica sobre a fruticultura. Mensagem escolhida, volume 3, na página 328, como eu falei. Vai estar escrito assim: Ellen White, instruída sobre a plantação de árvores frutíferas. Enquanto estávamos na Austrália, adotamos o sistema de cavar valas bem fundas e enchê-las com estrume que produzisse bom solo. Fizemos isso no cultivo de tomates, laranjas, limões, pêssegos e uvas. O homem, do qual adquiri nossos pessegueiros, me disse que gostaria que eu observasse a maneira como eles eram plantados. Pedi então que eles me permitissem mostrar como deviam ser plantados, segundo fora me revelado durante a noite. Ordenei que o meu empregado fizesse uma profunda cavidade no solo. Então, pusesse nela fértil lixo, né? Depois pedras, depois mais lixo. Depois disso, ele pôs camada de terra e estrume até encher o buraco. Eu disse ao viverista que havia plantado dessa maneira no solo rochoso dos Estados Unidos. Convidei-o a visitar-me quando os frutos estivessem maduros. Ele me disse: a senhora não precisa que eu lhe ensine como plantar as árvores. Nossa plantação foi bem sucedida. Os pêssegos eram de coloridos mais belos e o sabor mais delicioso que já provei. Cultivamos grandes pêssegos amarelo Crawford e outras variedades de uvas, damascos, nectarinas e ameixas. Carta 350, no ano de 1907. Como você pode perceber, Edward, né, foi para a Austrália e lá ela foi lá no viverista onde vendia, né, as mudas e trouxe bastante muda. E lá ele falou, olha, aqui a gente planta assim. Ele falou, não, peraí, deixa eu mostrar como que me foi revelado que deveria ser plantado. E aí ela fez a técnica, né? Que é aí a técnica que o anjo havia ensinado a ela durante a noite. E ele ficou só observando. Posteriormente, quando tinha fruto, ele foi chamado por ela e ele falou, olha, não tenho como lhe ensinar, porque a senhora já sabe plantar até melhor do que eu, né? Que ele viu o resultado e aí ficou admirado. E aí? Será que o método do anjo ainda funciona nos dias de hoje? E como será esse método do anjo? Vamos continuar aqui observando, eu vou baixar a página, né? Aqui está mais ou menos a configuração, né, do desenho que você pode observar aí, de como que foi feito esse método, né? Isso aí foi uma planilha
que foi feito, um diagrama que foi feito, né, de como foi feito esse método. Você pode observar aqui, como eu estou mostrando aqui, ó, vou pôr aqui no lápis, que aqui vai dizendo, né, cada coisinha que foi feito, né, foi utilizado. Aqui você vê como foi feito, né? Então aqui você pode observar uma coisa. Cavou-se um buraco. Aqui você está vendo a medida, ó, de 90 centímetros. Aqui você está vendo um cano, né, tampado com 2 pedras. E aqui embaixo a mistura do composto orgânico. E aí, né, a mistura do composto orgânico com folha, né, superior à rocha. E aqui foi as pedras, na qual ela citou as 4 pedrinhas, né, em cima e embaixo. E aqui tudo que foi feito, né, pedra grande, solo. E aqui a número 10 aqui, que é a drenagem, né, que foi feita aqui em cima para não ficar muito úmido o solo. E aí foi a forma que o anjo ensinou para que ela fizesse, né? Muitas pessoas mais antigas fazem esse método com coco, com outras plantas, mas como a gente viu na leitura, ela fez aqui com tomate, fez com diversas plantas e deu muito certo. Por quê? Foi o anjo que ensinou para ela. Vamos ver um pouquinho dessa prática, só um pouquinho, né? Não é a prática completa, como a gente viu aqui, com o plantio da banana. Vamos aqui ensinar o plantio da banana com o método do anjo, tá bom? É isso aí, nós agora já selecionamos o local, né? E a gente vai medir aqui com a trena, né? Você pode medir aí, que essa é o método do anjo, né? Na qual algumas pessoas têm feito, têm acompanhado aí o Espírito de Profecia e tem dado muito certo. Hoje nós vamos plantar aqui a banana. E o que a gente vai fazer? A gente selecionou e a gente vai marcar aqui um total aqui, a banana pode ser um pouco mais. Mas nós vamos marcar aqui um total de 80 por 80 por 80 de fundura. E aí nós vamos cavar aqui e vamos plantar para você ver. É isso aí então, nós já cavamos aqui o buraco, né? Metinho certinho, 80 por 80, né? Por mais 80. E agora o que acontece? A gente vai fazer conforme está escrito lá no livro, né? Que o anjo disse para pôr alguns rãs de folha, alguns entulhos. A gente deixou separado aqui, ó, 2 materiais. Aqui é uma folhagem, né? Que nós vamos forrar embaixo. Vocês podem ver aí, eu vou pôr aqui para ficar no buraco. Nós vamos forrar embaixo com esse material, né, que é as folhinhas, que é as partes de cima, bastante esterco aqui, natural mesmo, né, chama de substrato, é o que eles chamam esse material aqui, substrato, né, no meio da natureza.
Esse aqui, em especial, eu tirei aqui de uma árvore podre. Lá na região norte eles chamam de paú, né? Que é aquela parte podre da árvore. Então a gente vai colocar aqui um pouquinho, né? Eu trouxe aqui no carrinho. Vou virar aqui um pouquinho no carrinho para deixar bem. Vamos pôr só um pouco. E aí o restinho pode pôr depois. Então vamos espalhar aqui dentro. Eu vou deixar aqui um buraco para a gente poder pôr a muda da banana entre esse material, a muda da banana. Qual que é a intenção? Por que que o anjo disse isso para ela? Essa não é a muda que a gente vai plantar, mas só para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, a raiz da bananeira, logo que dá a arrancada, ela precisa de um lugar muito fofo e úmido para poder dar aquela crescida. Depois que tiver mais grande, ela vai chegar nessa terra mais dura e vai desenvolver só. Mas a arrancada da muda, para ela poder desenvolver, ela precisa de uma terra bem fofinha, bem arejadinha. Então, era o que não tinha na época lá, onde a Ellen White foi plantar, na qual o anjo orientou, né? Então, fazendo isso, a terra vai ficar com todos os nutrientes que ela precisa para poder desenvolver. E aqui no caso, por exemplo, a banana, você sabe, ela vai dar diversos filhotes. E é sempre bom escolher uma muda na qual o pé esteja mais grosso do que a parte de cima, chamado pé de elefante por alguns. Porque se eu pego uma muda que é igual, mesmo que ela dê um cacho, ela vai dar um cacho muito pequenininho. E aqui não, ele vai crescer uma árvore boa, saudável, e vai dar um cacho bem considerado aí para você comer, né? Então esse método, esse buraco maior aqui, a raiz praticamente vai ficar ali com bastante terra fofa para poder desenvolver, tudo bem? Então vamos plantar a nossa muda aqui. Aqui eu vou pôr bem no meio, e quando ela desenvolver os filhotes, né, os filhos, neto, como a gente chama, e aí ela vai dar uma boa árvore. Vou pedir a ajuda aqui do meu ajudante Afonso, né, para ele segurar aqui para mim, para eu poder puxar um pouquinho da terra para dentro. Então é isso aí. Fica um pouquinho de lado, Afonso, para sair lá na filmagem. Então a gente vai pôr um pouquinho ao redor, um pouquinho. Lembra que embaixo está a camada, a primeira camada. E é bom sempre misturar a terra com um pouquinho, né, de adubo orgânico aí, o substrato, aquelas folhinhas, né, você pode fazer em casa aí. E aqui fica bem fofinho. Essa terrinha aqui já é boa, preparada, separadinha, com o substrato. Aqui a nossa intenção é fazer essa bananeira desenvolver. E agora, né, posso soltar? Solta ainda não. Eu vou pôr o restinho aqui do paú, né? Aquele pau podre. Dá uma boa espalhada nele aqui. E aí, terminar de colocar a terra. Nunca coloca esses troção grande, põe sempre a terra fofinha. Soltar aí, senão fica. Assim, né? Então é isso aí. Daqui a pouco ela vai crescer, desenvolver a raiz dela, né? Geralmente eu não tampo tudo. Eu deixo assim um pouquinho. E aí o que acontece? Toda vez que houver uma poda, uma limpeza, pegando aqueles restinhos de folha,
eu vou agregando aqui dentro do buraco. O que acontece? Quando eles começarem a produzir banana e der os filhos, a mesma coisa, toda vez que eu cortar essas folhas secas ou cortar a bananeira mesmo para tirar a banana, então eu vou cortar ela, vou picar, eu vou deixar sempre ao redor dela para ir adubando. E aí todo tempo você vai ter aí bananas, né? E essa é a metodologia do anjo. Segundo o anjo explicou lá pelo White, né? Cavar o buraco, colocar bastante terra com substrato e aí esperar os resultados. É isso aí. Por que é bom fazer o método do anjo? Lembra que eu falei, por exemplo, aqui eu vou mostrar, ó, quando plantou a banana, ele não escolheu bem, né? Aqui o cacho, então o pé é quase a mesma largura da planta. E o buraco também foi só a quantidade de pôr a banana, a bananeira, né? Foi só a quantidade de pôr a bananeira. E aí o que acontece? Cresceu a árvore, mas aí quando dá a fruta, dá só essa fruta mirradinha, como vocês estão vendo aí. Por isso que é importante cavar bem, né, o buraco, para poder ter bastante espaço, para poder ela desenvolver bem a sua raiz e também a sua árvore. E sempre escolher bem a muda, para não poder ter o trabalho de esperar e não poder comer, né, uma boa bananinha.